Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso, o Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC, beleza? Eu sou o Pedro, falo aqui diretamente dos subúrbios de Brasília, beleza galera? E vamos aqui hoje abordar esta transferência aí do Dudu para o Atlético Mineiro. Eu não vou abordar especificamente os aspectos que envolveram essa transferência e nem vou dizer, Dudu tá indo pro Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro vai pagar não sei o que, né? Não vou falar nada disso, galera. Porque esse não é o intuito do canal, tá? Porém, eu tava aqui navegando nas redes sociais e me deparei com esse tweet aí, dessa galera que insiste em dizer que jogador vai para clube XYZ de graça, tá? Então assim, eu resolvi fazer esse vídeo para definitivamente acabar com este mito e dizer para vocês que isso não existe. Isso não existe, rapaziada. Isso não existe, rapaziada. Tá? Padre Quevedo aí, isso não existe. Apaga isso da sua mente, apaga esse mito da sua mente, que nada é de graça, galera. Muito menos jogador quando assina com o clube, tá? Jogador quando vai assinar o contrato de trabalho com o clube, não sai de graça, tá? Não sai de graça. Então, vai deixando o seu like aí, fica comigo até o final desse vídeo para você entender de uma vez por todas como se faz a composição de um salário de um jogador de futebol, tá? Então, deixa o like aí. E bom, galera, no Brasil, a gente tem a Lei Pelé, que oficialmente é a Lei 9.615 de 1998, tá? E é essa lei aí que vamos dizer, regulamentou toda a norma, todo o contrato de trabalho de atletas, não só jogadores de futebol, mas atletas aí profissionais. Então, atletas do vôlei, atletas do basquete, natação, ginástica artística, enfim, qualquer atleta. Qualquer atleta que assine um contrato profissional com alguém tem que estar lá de acordo com a Lei Pelé, beleza? E especificamente essas regras aqui que eu vou falar servem também para qualquer tipo de atleta. Mas jogador de futebol, galera, ele ganha um salário fixo, tá? Um salário fixo, que é um salário que vai ser registrado lá na carteira de trabalho dele, tá? Então, assim, o salário que é determinado ali como salário mesmo, especificamente como salário, ele vai ser anotado ali na carteira de trabalho do jogador de futebol ou do atleta aí, tá? E assim, desse salário, desse valor que vai ser anotado na carteira de trabalho do cara, é o que vai incidir ali as verbas trabalhistas, né? 13º, férias, FGTS, INSS e essas outras paradas aí. Parte trabalhista não é muito a minha área, tá? Apesar de eu ser advogado, eu não sou advogado clínico geral. Eu só entendo especificamente de uma vertente aí do direito, tá? Então, assim, parte de trabalhista não é o meu forte. Porém, seguindo aqui, a gente sabe disso, isso é comum aí, todo mundo que tem trabalho de carteira assinada sabe como isso funciona, né? Todo mundo tem lá na anotação lá o seu salário que você vai receber ali mensalmente e em cima disso vai incidir aí essas verbas trabalhistas e impostos aí como é o FGTS, que não é propriamente dito um imposto, mas o FGTS e a contribuição do INSS, beleza? E aí vem a segunda parte do salário, né, que compõe o salário de um jogador de futebol, que é o famoso aí direito de imagem, tá? A Lei Pelé, ela limita esse pagamento como direito de imagem a 40%. Então, assim, se um cara vai assinar com, sei lá, com o Mirassol, aí o Mirassol define lá com o empresário do cara
que o Mirassol vai pagar 100k, 100 mil para o atleta. Aí desses 100 mil, 60 mil vai ser anotado lá na carteira de trabalho do cara, que ele ganha 60 mil reais por mês e tarará, tarará. E vai ser feito um contrato de trabalho definindo que o cara ganha 60 mil reais por mês como salário, beleza? E aí vai ser feito um contrato à parte que vai reger o direito de imagem do cara. E nesse contrato vai estar lá dizendo que ele vai receber 40 mil reais de direito de imagem, entendeu? Então a conta é essa, tá, galera? E aí no final das contas, por exemplo, se um jogador rescindir o contrato e for entrar na justiça trabalhista para poder reaver aí o salário dele, brigar aí pelos salários dele lá que foi pago indevidamente. Na justiça trabalhista, ele vai ganhar as verbas rescisórias e tudo mais em cima dos 100 mil, tá? Porque a justiça trabalhista aqui no Brasil entende que, por ser pago de forma regular e todos os outros quesitos aí, o direito de imagem compõe o salário do cara, tá? Então, assim, um jogador de futebol, ele ganha o salário fixo e ganha o direito de imagem, tá? E sobre o direito de imagem, na teoria, não é para incidir INSS e FGTS, por exemplo. É para incidir somente o imposto de renda, que quem paga pela parte do jogador ali, o jogador pagaria imposto de renda e o clube teria aí um alívio com algumas questões aí tributárias, tá? Então, é para isso que se distinguiu o salário do direito de imagem, tá? E em alguns outros casos, como por exemplo no Real Madrid, quem lembra lá da época dos Galácticos, ali se trouxe, como aqui no Brasil já é desde 1998, lá na Europa já se usava isso também desde muito antes. Porém, com a questão dos Galácticos lá, o Real Madrid, o Marcos Mota, ele até fala isso numa entrevista no GE, depois quem quiser dar uma olhada aí, ele fala que ali se estabeleceu uma nova dinâmica para essa questão aí de direito de imagem. No seguinte sentido, o clube ele poderia trazer um contrato de patrocínio para o atleta e esse contrato de patrocínio o clube teria direito a 40%, beleza? E vice-versa, o atleta poderia trazer um patrocínio para o clube e deste patrocínio o atleta ficaria com 40%, entendeu? Então assim, o Real Madrid lá naquela época eles deram uma nova roupagem para essa questão de direito de imagem e houve aí a possibilidade de haver essa troca aí de uma parte trazer um benefício econômico para o clube e o clube trazer um benefício econômico para o atleta, tá? Então assim, lá no Real Madrid nessa época dos Galácticos se inovou enquanto essa questão de direito de imagem, tá? Não sei como isso é feito ainda, se é muito difundido isso, mas fato que lá na época do Real Madrid, quem não lembra da propaganda do Ronaldo Fenômeno lá com a Siemens? E na época quem patrocinava o Real Madrid? A Siemens. Então, quem não sabe, a Siemens era aquele celularzinho, né? Que depois do iPhone aí e surgindo outras coisas aí, foi banido. Praticamente a Siemens virou outra coisa que não é venda de celular, tá? Então, mas se quem quiser também tiver curiosidade, pode pesquisar aí que aquela questão ali do Ronaldo virar garoto propaganda da Siemens tem relação direta com essa dinâmica implementada lá no Real Madrid, tá? Então assim, galera, entendam de uma vez por todas. Quando forem falar de salário de jogador, entenda o salário propriamente dito, que é o que está lá na carteira de trabalho do cara, e o direito de imagem, tá? É isso que compõe um salário de um jogador, beleza? Agora, o que pega e o que todo mundo aí ou confunde ou omite de uma forma proposital para parecer que o dirigente do clube fez um baita negócio ou que igual por exemplo aí o Brax está contratando
o Dudu de graça e tal, vai vir de graça, eu sou o dirigente foda, a mídia me ama porque eu trouxe o Dudu de graça pro Atlético Mineiro. Isso, galera, é só para repercutir desta maneira, tá? Como se fosse um negócio do século, como se aquele dirigente, como se aquele diretor executivo fosse o pica das galáxias e ele conseguiu convencer o Dudu a rescindir com o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro, o Dudu a rescindir com o Cruzeiro para poder assinar com o Atlético Mineiro de graça. Só que, galera, de graça nem injeção na testa, tá? Não existe nada de graça, muito menos no mundo do futebol, tá? E aí, dentro dessa dinâmica, quando você contrata um jogador livre no mercado ou que rescindiu com o clube dele para poder assinar com o outro, saiba que há um pagamento chamado de luvas. Luvas. Essas luvas é basicamente um prêmio pelo cara ter assinado ali o contrato. E em cima dessas luvas, geralmente vai incidir uma porcentagem que é paga diretamente para o empresário do atleta, pela intermediação do negócio, entendeu? Então assim, não vai ser de graça. O clube vai pagar as luvas para o atleta e vai pagar uma porcentagem em cima dessas luvas para o empresário do cara, para o empresário do jogador. Então onde que está aí o de graça nisso tudo? Entendeu? Não existe nada de graça. De graça é quando você ganha alguma coisa, por exemplo, nem num bingo é de graça, porque no bingo você tem que comprar cartela. Então, assim, né? Sei lá, de graça é quando você acha alguma coisa na rua, sei lá, galera, alguma coisa assim, mas de graça, especificamente de graça, não existe isso, tá? E muito menos no mundo do futebol, como eu já disse aqui. Então, assim, o Dudu, ele vai lá para o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro vai pagar as luvas para ele, tá? Aí vai dizer assim, ah, Pedro, mas essas luvas diluídas no contrato dele lá durante 3 anos de duração de contrato. Sim, beleza, é diluído, mas isso é apenas uma vantagem que você obtém. Não é que o jogador vai vir para assinar o contrato e vai receber apenas o salário dele na carteira e o direito de imagem. Entendeu? Isso, teoricamente, seria até de graça, tá? Se houvesse mesmo uma negociação em que um jogador viesse apenas para receber o salário dele e o direito de imagem. Até que eu poderia até achar, beleza, o cara veio de graça. Mas não é assim que funciona, não é assim que o futebol funciona. Todo mundo ganha luvas quando você está livre no mercado e assina com um clube, beleza, galera? E assim, essas luvas, ela pode incidir, inclusive, quando você paga a multa rescisória para um clube, tá? Então eu vou te dar um exemplo aqui. O Fortaleza e o Mirassol tá querendo contratar um bagre lá do Atlético Paranaense, tá? Vai lá tentar contratar um bagre lá. E aí o Atlético Paranaense se acerta com o Mirassol e com o Fortaleza. Vamos dizer que o Atlético Paranaense aceita receber de qualquer um dos dois clubes 2 milhões de reais pelo bagre, tá? Aí o Atlético Paranaense joga a bola pro Fortaleza, pro Mirassol e fala assim, convence o cara aí, que eu aceito receber 2 milhões de reais por ele. Aí o Fortaleza vai lá, oferece pro cara, vamos dizer, 100 mil de salário na carteira e direito de imagem, tá? Aí, pelo prêmio dele assinar com o Fortaleza vai lá e oferece mais, sei lá, 2 milhões de reais diluídos durante o período do contrato dele, com relação a luvas, tá? Aí o Mirassol vai lá, oferece apenas o direito de imagem e o salário dele na carteira, não oferece mais nada. Aí o jogador vai lá e assina com o Fortaleza. Entendeu? Então as luvas, galera, ela pode servir tanto para convencer um jogador quando ele está sendo disputado aí por vários clubes, quando ele vem de graça, sem pagar multa rescisória ou sem pagar um valor para o clube atual dele, tá? Então as luvas, ela funciona dessa forma. E se você não vai pagar para o clube atual do jogador, você vai pagar para o jogador, entendeu? É como se fosse a multa rescisória do cara. As luvas funcionam desse jeito.
Então não existe isso de que o jogador vai assinar com um clube aí de graça, ainda mais um jogador do calibre do Dudu, tá? E é assim que funciona a dinâmica com relação a salários e essas luvas, tá, galera? E, bem, como eu vi aí, como vocês viram aí nesse tweet, todo mundo lá no Flamengo tá usando a questão do Michael, né? Que o Michael ganha um salário muito maior que o Pedro, ganhava um salário muito maior que o Gerson e piriri popopó. Só que não é assim que funciona. O Michael, ele rescindiu com o Al Hilal, né, que era o clube que ele jogava antes de retornar para o Flamengo. E aí ele estava livre no mercado, e aí o Flamengo foi lá e ofereceu um valor para ele de luvas, e essas luvas é diluídas no contrato dele aí, tá? E estima aí, algumas galeras estimam, alguns jornalistas aí estimam que essas luvas giram em torno de 800k, tá, galera? 800k por mês. Então, o salário do Michael, na verdade, é o contrário. As luvas são estimadas em 700 mil. E o salário dele, direito de imagem e o salário que está lá registrado na carteira, gira em torno de 800 mil, tá? Então, assim, aí no somatório dá 1,5 milhão por mês, só que existe essa diferenciação. Não, nem tudo é salário, tá? Então quando você vê aí na mídia que o Michael ganha 1,5 milhão por mês de salário, é mentira, tá? É mentira. Ou uma pequena fake news, ou estão omitindo para você que o salário do Michael, na verdade, é 800 mil reais por mês, tá? Porque salário de jogador só é composto de salário que está na carteira e direito de imagem, galera. Que é 40%. O direito de imagem é limitado a 40% do valor total acordado entre as partes. Que é o exemplo que eu dei lá em cima. Entendeu? E assim, no meio do futebol, vamos dizer assim, na boleiragem, nos empresários, todo mundo sabe disso, galera. Tá? Todo mundo sabe que o Michael não ganha 1,5 milhão por mês. Ele ganha 1,5 milhão por mês porque parte ali, né? 700k do que ele ganha é luvas, não é salário, entendeu? Então assim, não é que o Michael ganha mais que o Pedro ganhava mais que o Gerson, é porque teve esse acordo das luvas e o Flamengo paga o salário dele mais as luvas todo mês, entendeu? E em cima dessas luvas que foi acordada aí com o Michael, o empresário dele levou aí 10%, entendeu? Então o Flamengo, além de pagar as luvas diluídas pro Michael, teve que pagar 10% do valor total dessas luvas pro empresário dele. É assim que acontece no futebol, galera. É assim que acontece. Então, não cai nessa coisa aí, nessa cortina de fumaça que é feita pela imprensa para dizer que jogador X ganha mais que jogador Y. Para você saber exatamente quanto o cara ganha, você tem que separar o direito de imagem e o salário dele da carteira do que é luva. Você não pode somar as duas coisas, entendeu? E, como eu disse, os empresários eles sabem disso. Eles não utilizam especificamente desse argumento de que fulano ganha mais do que o outro fulano para aumentar o salário do jogador. Eles utilizam do argumento da importância daquele jogador para o time. Por exemplo, o Gerson, quando ele veio para o Flamengo do Olympique de Marseille, o Flamengo teve que pagar um valor para o Olympique, entendeu? Então o Gerson, provavelmente ele não recebeu luvas, porque o Gerson, inclusive, ele não foi cogitado em nenhum outro clube. Ele veio para vir para o Flamengo. Então o Flamengo pagou lá o que acordou com o Olympique de Marseille e acertou um salário e o direito de imagem com o Gerson, certo? Só que o Gerson foi ganhando muita notoriedade no clube. Hoje o Gerson, junto do Arrascaeta, do Pedro, do Wesley, do Pulgar e do De La Cruz, o que sustenta ali o time do Flamengo. Vamos dizer assim, é o prime do Flamengo, é quando o Gerson está em campo. Então, assim, o salário dele, se ficou defasado foi porque pelo que ele passou a representar pro clube. Ele é capitão do Flamengo, né? Ele é o capitão número 1 do time. Então, assim, a valorização do salário do Gerson foi pelo que ele representa e não porque o Michael ganha mais que ele, entendeu?
E o Pedro agora tá saindo aí na mídia que o Pedro também vai ter aí um aumento de salário, vai renovar o contrato dele. Mas assim, ficou claro aí nesse início de ano a falta que o Pedro faz para o time titular do Flamengo. Então o Flamengo, para agradar ali o cara, para poder estender até, fazer uma renovação, aumento de salário, para até estender um pouco mais um pouco mais o contrato dele, vai dar um aumento de salário para ele. Entendeu? Mas não porque o Pedro ganha menos que o Michael. É porque o salário dele ficou defasado aí em relação à importância dele para o time. E é assim que acontece. Entenderam? O empresário do Michael, o empresário, por exemplo, o empresário do Pedro, se ele não sabe, o Boto vai explicar para ele que o salário do Michael que o que o Michael recebe na totalidade do Flamengo é 1,5 milhão, porque tem lá 800 mil que é salário e 700k que é de luvas, entendeu? E aí o cara vai entender, tá, então não é que ele ganha mais que o Pedro, é porque teve essa parte aí das luvas. E quando o Pedro veio pro Flamengo também, o Flamengo pagou pra Fiorentina. Entendeu, galera? E também na época não se sabe, ou pelo menos não saiu, que o Pedro teve um prêmio por assinatura daquele contrato. Entendeu? Foi o que o Gabigol queria para renovar com o Flamengo. Ele queria que o Flamengo pagasse luvas. Queria que o Flamengo pagasse um valor referente a luvas por ele assinar novamente com o Flamengo, por ele renovar o contrato. E o Flamengo não aceitou, ele foi para o Cruzeiro, e lá no Cruzeiro ele está recebendo uma totalidade de 3 milhões de reais, mas nem tudo é salário, tá? Tem a parte que é luvas e tem a parte do salário, galera. Então, assim, não caiam mais nessa besteira aí de que jogador vai assinar com o Clube X de graça. De graça não existe, e agora você sabe como é composto a remuneração de um jogador de futebol, tá? Qualquer coisa fora disso, galera, é só para transparecer que um dirigente fez um baita negócio, que o dirigente sabe negociar, que o dirigente é bom pra caramba e blá blá blá. Ou para dizer aí, fazer uma falsa equivalência que fulano está recebendo um salário, vai passar a receber um salário maior porque o outro lá, o ciclano, ganha mais que ele, tá? Isso daí é só para fazer sensacionalismo, porque no métier do futebol todo mundo sabe como funciona a coisa e todo mundo sabe separar isso daí, beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Vai ficar aqui a bolinha aqui da logo do canal. É só clicar nela que você já se inscreve no canal. Beleza? É muito fácil. Vamos fazer esse canal crescer para a gente atingir mais pessoas e que mais pessoas saibam como que funciona a remuneração de um atleta, de um jogador de futebol profissional. Beleza? E se você quer saber por que a seleção brasileira vai jogar de camisa vermelha na Copa de 2026, confere aqui nesse vídeo que vai ficar aqui desse lado para você. É só clicar que você vai entender como que vai funcionar essa questão aí da camisa vermelha, beleza? Tamo junto, galera, é nóis. Se você tem alguma dúvida sobre essa questão aí de salário de jogador de futebol, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder e a gente vai esclarecer isso daí para todo mundo, beleza? Então tamo junto e até a próxima.